Muito bem, tá firme? Tá comigo? Então vamos lá, mais uma questão aí. Agora do concurso número 20. Vamos lá. Fausto, ao completar 18 anos de idade, mesmo sem ser habilitado legalmente, resolve sair com o carro de seu genitor sem o conhecimento do mesmo. No cruzamento de uma avenida de intenso movimento, não tendo atentado para a sinalização existente, veio atropelar Lídia e suas 5 filhas adolescentes, que estavam na calçada, causando-lhes diversas lesões que acarretaram a morte das 6. Denunciado pela prática de 6 crimes do artigo 302, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei 9.503 de 97, foi condenado nos termos do pedido inicial, ficando a pena final acomodada em 4 anos e 6 meses de detenção em regime semiaberto, além de ficar impedido de obter habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 anos. A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, sob o fundamento exclusivo de que o seu quantum ultrapassava o limite de 4 anos. No momento da sentença, unicamente com fundamento de que o acusado, devidamente intimado, deixou de comparecer espontaneamente à última audiência designada, que seria exclusivamente para o seu interrogatório, o juiz decretou a prisão cautelar e não permitiu o apelo em liberdade, por força da revelia. Apesar de Fausto estar sendo assistido pela Defensoria Pública, seu genitor o procura para que você, na condição de advogado ou advogada, preste assistência jurídica. Diante da situação narrada, como advogado ou advogada, responda aos seguintes questionamentos formulados pela família de Fausto. Pessoal, volta aqui para mim. Situação trágica narrada aqui pelo examinador. O Fausto, com 18 anos, ele atropela e mata 6 mulheres da mesma família, a mãe e 5 filhas, adolescentes. Olha que tristeza. Terrível, situação triste, terrível. Porém, nós temos que defender o Fausto, trazer aqui qual o benefício que o direito penal pode trazer para ele nessa situação hipotética. Muito bem, vejam vocês, o juiz, o magistrado, ele não substituiu a pena privativa de liberdade por um único motivo. Veja bem, ele só se valeu de um único argumento. O juiz, se ele tivesse usado outros argumentos, fundamentado melhor, ele até poderia fixar em regime semiaberto. Porém, ele poderia ter substituído a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Porém, ele diz simplesmente o seguinte: como a pena excede 4 anos, somente por isso eu não vou substituir. Está errado. Cabe substituição. Há a possibilidade de substituir, mesmo que exceda a 4 anos, por um motivo simples. O crime praticado pelo Fausto foi um crime culposo. E não cabe a substituição quando excede a 4 anos se o crime é doloso. E o nosso querido amigo Fausto aqui, ele praticou um crime culposo, então cabe sim a substituição. Outra coisa que o juiz fez, na sentença, ele decreta a prisão preventiva por um motivo, um único motivo. Qual foi o motivo? O Fausto foi intimado, devidamente intimado, para comparecer a uma audiência que foi designada com um único objetivo. Qual o objetivo? Interrogatório do Fausto. E ele não compareceu. Muito bem, ele não compareceu, revelia aqui, prisão preventiva. Está errado. Por quê? Porque o simples fato dele não comparecer não é um dos requisitos que está elencado no artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para a prisão preventiva. Então, não caberia prisão preventiva nessa situação. Tem mais um motivo, tem mais um detalhe que você não pode se esquecer. O Fausto, ao não comparecer, ele estava, na verdade, exercitando o direito ao silêncio. Não quero falar. Minha qualificação está aí, meu advogado está aí, vocês sabem onde eu moro, mas eu não quero falar a respeito. Isso é o quê? Direito ao silêncio. Você sabe que a Constituição Federal garante o direito que a pessoa não diga nada, que ela não faça uma autoacusação, que ela não responda a questões, a perguntas que podem incriminá-la. Isso faz parte do direito de defesa. E ele se valeu desse direito de defesa, e isso não pode ser utilizado contra ele. Tá certo? Então vamos às questões formuladas pelo examinador e às possíveis respostas, uma possível resposta que poderia ser dada.
A. Mantida a pena aplicada, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Justifique. Resposta. Sim, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O simples argumento de que a privação da liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos não procede, tendo em vista que o artigo 44, inciso 1 do Código Penal autoriza de forma expressa ao prever que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, qualquer que seja a pena, o crime for culposo e o crime praticado por Fausto se deu de forma culposa, cabendo a substituição. B. Em caso de sua contratação para atuar no processo, o que poderá ser alegado para combater especificamente o fundamento da decisão que decretou a prisão cautelar? Resposta. Deve ser alegado que não está presente, no caso descrito, nenhuma das hipóteses do artigo 312 que autorizam a prisão preventiva. Além disso, a sanção processual para o acusado que devidamente intimado não comparece ao ato é a revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, que prevê que o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo, não sendo motivo para a decretação da prisão a revelia. Por fim, deve ser entendida a ausência do réu ao interrogatório como extensão ao seu direito ao silêncio, expresso no artigo 186, parágrafo único do Código de Processo Penal, que diz que o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Muito bem. Vamos direto à questão número 2 da prova número 20. Lúcio, com residência fixa, e é proprietário de uma oficina de carros. Vamos começar de novo? Estou enrolando aqui a língua. Aqui, ó. Lúcio, com residência fixa e proprietário de uma oficina de carros, adquiriu de seu vizinho, pela quantia de R$1.000, um aparelho celular, que sabia ser produto de crime pretérito, passando a usá-lo como próprio. Tomando conhecimento dos fatos, um inimigo de Lúcio comunicou o ocorrido ao Ministério Público, que requisitou a instauração de inquérito policial. A autoridade policial instaurou o procedimento, indiciou Lúcio pela prática do crime de receptação qualificada, artigo 180, parágrafo 1º do Código Penal, já que desenvolvia atividade comercial, e de imediato representou pela prisão temporária de Lúcio. Existindo parecer favorável do Ministério Público, a família de Lúcio o procura para esclarecimentos. Na condição de advogado de Lúcio, esclareça os itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Olha o que aconteceu. O Lúcio, muito espertão, adquire um celular que ele sabe que é produto de crime praticado pelo vizinho. Ele pega o celular e ele começa a utilizar como sendo seu. Isso está claro, crime de receptação, sem nenhum problema. Só que é o seguinte, o Lúcio, ele era um comerciante. Olha aqui, ó. Fala aqui, Lúcio, residência, proprietário de uma oficina de carros. Então, ele era proprietário de uma oficina de carros, então ele é um comerciante. Muito bem. O Lúcio, ele tem um inimigo. Cuidado com os inimigos que você tem. Muito bem, esse inimigo de Lúcio, ele faz o quê? Ele comunica o fato ao Ministério Público. O Ministério Público fica sabendo e requisita a instauração de inquérito policial. O delegado de polícia instaura o inquérito policial. Presta atenção no que ele faz. Ele indicia o Lúcio por receptação. Gente, o que é indiciar? O que é indiciamento? Indiciamento é o ato dentro do inquérito policial privativo do delegado de polícia, onde ele, delegado de polícia, na condição de autoridade policial, presidente do inquérito policial, diz: eu entendo que quem praticou esse crime foi o Lúcio. Eu entendo que foi ele que praticou receptação. Bom, muito bem. Se ele está dizendo que ele entende que foi o Lúcio, ele está dizendo com base nos elementos de informação que ele já colheu. Ora, se ele já tem elementos de informação suficientes para dizer que foi o Lúcio que praticou o crime, para que ele quer prisão temporária? Por que eu estou falando isso? A prisão temporária é uma prisão que ela serve somente, juridicamente, ela só pode ser decretada dentro do inquérito, com um objetivo, a investigação. Ora, se já tem
se já se sabe para a autoridade policial quem é que praticou o crime, vai prender para quê? Não tem motivo. Então essa prisão é ilegal, não cabe essa prisão temporária nesse momento. Por favor, não confunda prisão temporária com prisão preventiva. Tá certo? Outra questão, o simples fato dele ser comerciante não caracteriza a receptação qualificada. A receptação qualificada se dá quando a pessoa pratica a receptação no exercício da função. Então, por exemplo, ele tem uma oficina mecânica, ele tem não é desmanche de carro, ele tem um ferro velho, e na condição de ferro velho, ele adquire veículos, produtos de furto, desmonta e revende as peças. Isso é receptação na qualidade de comerciante, receptação qualificada. Agora, o simples fato dele ser um comerciante, ter pego o celular, ter adquirido o celular, produto de furto, isso não faz com que haja a receptação qualificada. Então ele tem que responder por receptação simples. Ele não deve responder por receptação qualificada, ele deve responder por receptação simples. Então vamos lá, as indagações do examinador e a possível resposta. A. No caso concreto, a autoridade policial poderia ter representado pela prisão temporária de Lúcio? Resposta. Não. Tendo em vista que, nos termos do artigo 1º, inciso 1 da Lei 7.960 de 1989, que dispõe sobre a prisão temporária, essa somente pode ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. O que no caso em tela não se verifica, uma vez que a autoridade policial já havia indiciado Lúcio, ou seja, para a referida autoridade, a autoria já era certa, não se justificando, portanto, a prisão. Além disso, o inciso 3 do mesmo artigo da lei citada dispõe que deve haver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em um dos crimes relacionados de forma taxativa em suas alíneas, sendo que o crime de receptação não está em referido rol. Por fim, como o Lúcio tem residência fixa, também está ausente o requisito estabelecido pelo inciso 2 do artigo 1º da Lei 7.960 de 1989. Volta aqui para mim. Você sabe que existe essa lei da prisão temporária? Vai na lei. Pessoal, não confie na sua memória. Não confie na sua memória. Vá até a lei e leia. Tem os requisitos ali. Então, em primeiro lugar, ele não poderia ser preso temporariamente porque a autoria já era certa. Então, o pedido de prisão temporária do delegado não procede. Segundo, ele não poderia ser preso temporariamente porque a lei da prisão temporária tem um rol de crimes, por exemplo, roubo, homicídio, latrocínio, os crimes graves, e receptação não está nesse rol. Terceiro, o examinador começa dizendo que Lúcio tem residência fixa. Se ele tem residência fixa, também falta um dos requisitos, que está no inciso 2 do artigo que nós lemos aqui, que é a falta de residência fixa. Então, não está presente nenhum dos requisitos da prisão temporária. Muito bem. A segunda parte da questão. B. Confirmados os fatos acima narrados, o crime praticado por Lúcio efetivamente foi de receptação qualificada? Em caso positivo, justifique. Em caso negativo, indique qual seria o delito praticado e justifique. Resposta. Caso confirmados os fatos narrados, Lúcio, em tese, teria praticado o crime de receptação dolosa, nos termos do artigo 180 caput do Código Penal, que em sua redação dispõe que infringe tal norma quem adquirir coisa que sabe ser produto de crime. Afastada está a receptação qualificada, uma vez que, para tanto, conforme parágrafo 1º do mesmo artigo, Lúcio teria que ter adquirido em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o que no caso não se verificou, pois o simples fato de possuir um estabelecimento comercial não faz com que a receptação tenha se dado no exercício da atividade comercial. Pessoal, vamos para o nosso último intervalo e já já voltamos para a última parte desta aula.